Sinceros, toda a gente adora comprar, não é? Mas quando sentimos que nos estão a vender alguma coisa, a história já é outra. Parece um paradoxo mesmo. E é exatamente esse mistério que vamos desvendar aqui. Então, o que é que vamos ver? Primeiro, vamos mergulhar a fundo neste tal paradoxo das vendas. Depois, vamos quebrar alguns mitos que, acreditem, nos estão a prender. A seguir, vamos falar da mentalidade certa, a de um vendedor de topo. E, claro, vamos descobrir os 3 pilares que sustentam uma grande venda. E, no fim, umas dicas bem práticas para levar daqui. Parece bom? Então vamos lá. Ok, vamos começar por aqui. O paradoxo das vendas. É um sentimento que toda a gente conhece, não é verdade? Essa sensação, essa dualidade entre a alegria de comprar e aquele arrepio quando alguém nos tenta vender algo. É universal. Pensem só nisto. Qual foi a última vez que compraram algo que queriam muito? Aquela sensação boa, aquele entusiasmo, aquela satisfação. É incrível, não é? Seja porque estamos a resolver um problema ou a concretizar um pequeno sonho, comprar dá-nos uma sensação de controlo, de conquista. É uma experiência super positiva. Mas agora imaginem o outro lado da moeda. De repente, o cenário muda. Aproxima-se um vendedor e, puf, sobe logo um muro. A gente fica na defensiva, desconfiado, sente-se sob pressão. A mesma compra que podia ser tão boa, de repente vira uma experiência negativa. É esta tensão, este conflito que vamos explorar a fundo. E sabem o que é curioso? Muitas vezes essa aversão a que nos vendam algo vem de ideias completamente erradas que temos sobre vendas. Mitos que estão tão enraizados que nem nos apercebemos. Então, vamos a eles. Vamos desconstruir as crenças que nos estão a limitar. O primeiro mito é talvez o mais perigoso de todos. Um bom produto vende-se sozinho. Pessoal, isto é uma armadilha. Pensem bem, podemos ter o melhor produto do mundo, mas se ninguém souber que ele existe, ele vai ficar na prateleira. Simples assim. E depois há o segundo mito, a ideia de que vender é uma profissão menor. Segunda, nada poderia estar mais longe da verdade. Vender é o coração de qualquer negócio. Sem vendas, a empresa não existe. Ponto final. E olhem, o Flávio Augusto resume isto na perfeição com esta frase. Ele diz que a maldição de um bom produto é precisamente pensar que ele se vende sozinho. Quem pensa assim, como ele diz, está a deixar muito dinheiro em cima da mesa. É exatamente isso. Estamos a fugir da nossa responsabilidade de comunicar o valor daquilo que temos. Mas por que isto acontece a um nível tão profundo? Há uma teoria fascinante para isto. A teoria do caçador de energia. Vem de algumas ideias do livro Sapiens e diz o seguinte: o nosso cérebro, lá no fundo, ainda está programado para a escassez, para poupar recursos. Então, quando um vendedor se aproxima, o nosso cérebro primitivo não vê uma pessoa, vê um caçador que vem tirar a nossa energia, o nosso dinheiro. E qual é a reação instintiva? É levantar as defesas. É um puro reflexo de sobrevivência. Incrível, não é? Ok, então se o problema é essa percepção de caçador, a solução tem que ser uma mudança radical de mentalidade. Temos que passar de alguém que tira para alguém que dá. O vendedor moderno não é um caçador, é um servidor. E a diferença é brutal, reparem. De um lado a mentalidade antiga, aquela da empurroterapia, não é? Onde o único objetivo é despachar o produto. Do outro, a mentalidade nova, que está focada em quê? Em resolver um problema. A mentalidade antiga está sempre a pensar em direitos, em segurança. A nova assume a responsabilidade total pelos resultados. Mas a mudança-chave é mesmo esta. Sair de uma atitude de servir a mim mesmo para uma de servir genuinamente o cliente. É aqui que tudo muda. Muito bem. Já percebemos o problema e a mudança de mentalidade. Agora, vamos para a parte prática. Como é que se constrói um vendedor de excelência? Parece complicado, mas na verdade tudo pode ser resumido numa estrutura, em 3 pilares fundamentais. É isso mesmo, apenas 3. Parece simples demais, mas a verdade é que se estes 3 pilares estiverem bem sólidos, a base para o sucesso está construída. Vamos a eles. Primeiro pilar, ambição. E atenção, ambição não é ganância, ok? Ambição é aquela fome, aquela garra de querer ter sucesso, de aguentar a rejeição. É o combustível. Segundo pilar, técnica. Vender não é um dom que nasce com a gente, é uma ciência. É um processo que se aprende, que se treina. Há métodos, há estratégias. E por fim, o terceiro pilar, que é talvez o mais difícil, gestão emocional. Um vendedor vai ouvir não muito mais vezes do que sim. A capacidade de não levar isso para o lado pessoal, de cair e levantar-se rápido, como um atleta. É isso que separa os profissionais dos amadores. Ok, temos a teoria, temos os pilares. E agora? Agora, vamos para a prática. Vamos ver algumas dicas que podem começar a ser aplicadas já amanhã. E vamos começar pelo erro número 1. O erro fatal. Vender demais. Imaginem a cena.
O cliente já está convencido, já disse sim, está pronto a pagar. E o vendedor, por pura ansiedade, continua a falar, a despejar mais características, a justificar a compra. E o que é que acontece? A dúvida instala-se. A confiança que existia evapora. E a venda que estava feita morre ali mesmo. Às vezes, a melhor coisa a fazer depois de um sim é ficar em silêncio. E esta frase do Caio Carneiro é perfeita para isto. Ele diz que, em vendas, todos os sentidos são percebidos. O cliente sente tudo. Sente o desespero, sente a ansiedade, sente o excesso de confiança. É quase como um instinto animal. E quando ele sente isso, ele recua. Por isso, a gestão emocional não é só para o vendedor aguentar os nãos, é também para o cliente sentir confiança. Então vamos a um plano de ação rápido. Anotem aí. Primeiro, é preciso tornar-se mestre em fazer perguntas, não em falar sem parar. Segundo, a venda tem de ser sobre as razões do cliente, não sobre as nossas. Terceiro, olhar para quem já nos deu a sua confiança, fazer uma lista dos nossos melhores clientes e perguntar-lhes o que mais precisam. E por último, a mais importante de todas. Treinar não vende, é vender que treina. É preciso ir para o terreno. E com isto, chegamos à ideia final. A grande virada de chave é esta: deixar de pensar em empurrar um produto e começar a pensar em orquestrar uma transformação na vida de alguém. Quando fazemos isso, vender deixa de ser uma transação e passa a ser um verdadeiro ato de serviço. Por isso, a pergunta que fica no ar é esta: que transformação é que cada um de nós pode começar a orquestrar já amanhã?